quando a gente olha para a parte tática, a gente também consegue enxergar esse padrão de maneira clara em muitos mercados. O Brasil, dos últimos 10, 12 anos, exportou muito extremo, muito ponta, né? Então a gente olha para... Eu me lembro Copa do Mundo de 18, a gente tinha Douglas Costa, William, Coutinho, Tyson, que era um 10, mas era beirada também, Neymar. Aí em 22 a gente tinha Antony, Vinícius, Rodrigo, Rafinha jogava por dentro, mas na altura era beirada. Então a gente exporta muito uma determinada característica para uma determinada posição. Velocidade, beirada. A Argentina já, a quantidade de 10 que meia tem... E volante que sai pro jogo. Isso, que tem no futebol europeu é enorme. A gente tem tido dificuldade, não sei qual é a tua opinião, mas assim, tirando o Gerson, a gente tem tido dificuldade de trazer os volantes que jogam como antigamente, que sabiam jogar, né? Só marcar. Sim. Aí deu espaço aí para vários gringos aí. O Richard Rios, para mim, eu gosto muito dele. Também. É? Eu acho que a gente... Eu não sei qual é a opinião que o pessoal tem sobre isso, assim, qual é o ideal que o pessoal tem. Mas quando a gente olha para o segundo volante, em determinado período, eu posso estar errado, mas o sentimento que eu tenho é que o segundo volante, em determinado período, era um 10 que não conseguiu jogar de 10. E aí ele baixou para jogar de volante. Então ele tinha vários requisitos do 10, mas ele não, às vezes porque a competição na posição era muito grande e ele não era talvez bom o suficiente para ser 10, e aí ele desce para jogar de 8 com aquela qualidade, adiciona no jogo dele ali uma capacidade maior de defender, de competir, e a gente tem o 8 aqui. Quando eu olho para a história do futebol brasileiro, eu vejo muito esse perfil de 8. Ele tem que primeiro jogar bola, aí depois eu digo onde ele vai jogar. Você tem uma posição, mas você tem que saber jogar em outras posições. Então ele jogou de lateral e jogou bem. Então, assim, eu acho que a gente tem que... E isso é que eu reclamo, principalmente das categorias de base. Sim. O atleta que sabe jogar bola, ele vai ter espaço. Se eu vou trabalhar ele parte física, parte tática, os dois, é outro problema. Dá para entrar num papo bem ciência sobre isso. Quando a gente olha para a história da nossa formação, a gente tem por histórico, né? A gente tem pela maneira como a gente fez no decorrer dos anos, de... dar a bola ao atleta, ver o que ele consegue fazer, estou falando a grosso modo, né? Ver o que ele consegue fazer e dali tira os fundamentos dele. Então é a maneira como a gente faz no Brasil. O menino joga bola na rua, na praia, seja onde for, ele desenvolve relação com a bola e a gente vê dessa relação, do resultado, do produto dessa relação, o que é que falta de fundamento para ele. E aí ele vai para o treino formal. É assim que a gente formou a vida inteira. Na Europa, é o contrário. Então, na Europa, primeiro se há a exposição ao treino formal, aquilo que na educação física o pessoal chama de iniciação ao esporte, depois se verifica a relação com bola dele. Óbvio que eu estou falando de estereótipos, né? Na Europa inteira que é assim. Mas isso acontece muito. Então, um menino ele entra numa escolinha de um clube com 5, 6, 7 anos, ele vai aprender os fundamentos do jogo e, na medida que ele aprende os fundamentos, ele desenrola, ele desenvolve a relação com bola. Então, aqui a gente tem uma formação de um atleta a partir de uma relação formal. Ele tem regras, ele tem o piso sempre o mesmo, ele tem uma série de condicionantes que formam ele como jogador. Aqui a gente tem um contrário, a gente tem primeiro, a gente não tem padrão de regra, o menino chuta a bola na parede e volta para ele, tá valendo. A gente não tem prisão do ponto de vista de regra a cumprir taticamente no jogo. Então a nossa formação é diferente nesse sentido. Eu acho que em determinado momento a gente tem, não é tentado copiar, mas a gente tem seguido, e eu acho que isso tem muito mais a ver com a sociedade do que com o futebol. Tem muito mais a ver com a urbanização dos grandes centros, tem muito mais a ver com a oferta menor de possibilidades dessa relação com bola do menino. Ou seja, antigamente, vou falar da minha infância, né? Na casa dos meus avós, tem 2 campos de futebol do lado da casa dos meus avós, onde eu ia lá jogar. Esses campos hoje são prédios. Então, essa oferta de espaço para o menino jogar diminuiu, acabou. Então, a sociedade foi mitigando os espaços possíveis para que esse atleta desenvolva a relação com bola e a gente foi tendo que se adaptar para iniciar o atleta tal qual se faz na Europa, de maneira formal. 5, 6 anos ele entra na escolinha, treina 3 vezes na semana, não bate nas peladas na rua, aquele é o único momento que ele tem exposição àquele esporte, a bola, e assim a gente vai formando atletas. E a gente já está colhendo os frutos disso hoje, né? Atletas talvez menos criativos, com menos capacidade de resolver problemas no jogo, e eu acho que a gente está indo num caminho muito perigoso. Quer dizer assim, não, dá terrão para esses meninos. Vamos voltar ao que era antes. Cara, não tem como voltar ao que era antes. A sociedade mudou.
Não tem como ofertar para o atleta aquilo que era ofertado para ele na década de 90, no início dos anos 2000. O nosso desafio é como é que eu faço para estimular ele o máximo possível dentro da introdução formal, dentro daquilo que é a iniciação do atleta hoje. Ou seja, não é levando ele para jogar num campo esburacado, não é levando ele para, sei lá, para bater pelada na favela. Como eu tenho até um clube, não sei se foi o Corinthians, se foi o Palmeiras, que tinha um programa que os meninos tinham que jogar numa comunidade, em determinado momento ali enfim. Então, não é esse o caminho. O caminho é, dentro da estrutura formal de treino que eu tenho hoje, na iniciação, para 5, 6, 7 anos, como é que eu faço para estimular ele o máximo possível e se aproximar do que era antes, sem desfazer a minha estrutura formal? Eu acho que esse é o desafio do futebol brasileiro hoje, assim, né, em relação à formação de jogador.